Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje o propósito desse vídeo é eu contar o meu testemunho, algo que muito forte que eu passei, que Deus me livrou mês passado, mês de abril na verdade, e mês passado que eu tive minha grande vitória, que foi a minha alta. Bem, para não prolongar muito o vídeo, eu tive algumas crises de ansiedade nos últimos meses e fiz vários exames e tudo bem, graças a Deus, todos os exames. E eu comecei a ter uma alteração visual, comecei a ver uns pontinhos que eles chamam de mosca volante. Eu fui no oftalmologista, estava tudo bem. E depois disso eu comecei a ter uma alteração como se eu estivesse vendo uma pulsação em cima de certos objetos. Uns 5 dias após, eu comecei a ter dor de cabeça. Eu fiquei uns 12 dias assim, direto, tomando dipirona, tentei remédio de enxaqueca. E nisso eu fiz algumas consultas com o clínico, consulta online também. E eles me orientaram a procurar um psiquiatra, que eu achava que era mais psicológico, porque a ansiedade causa, né? E eu, para tentar evitar não procurar as coisas no Google, porque eu ficava doida para procurar as coisas no Google, mas não resisti nesse dia e procurei até que eu vi lá uma informação falando do oftalmologista e também do neurologista. Achei válido essa informação e comecei a falar com algumas pessoas que eu queria ir no neuro, mas todo mundo falando para eu procurar o psiquiatra. E enfim, eu fui no neuro e fui tranquila para me poder ir no psiquiatra tranquila, né? Que não era nada oftalmológico e nem neurológico. Ele me pediu um estudo da cabeça, ele me pediu 3 ressonâncias. Eu fiquei até um pouco com medo por causa do contraste, eu não queria tomar esse contraste, mas enfim, eu fiz. E em 3 dias úteis o exame ia ficar pronto. Acabou esse exame, era umas 6:30 da noite. E quando foi umas 8 horas da manhã, a médica me mandou mensagem me informando que era para me procurar um hospital com urgência, neurocirurgião. E eu fiquei muito abalada e fui pro Felício Roxo, e eu e meu esposo, e chegando lá a gente vendo aquela movimentação, médico dali, médico daqui, pediu para eu fazer tomografia, eu fiz, e realmente era um aneurisma cerebral. Um aneurisma dissecante, que eles chamam, um aneurisma muito grave, um local muito grave, e que eu iria ficar internada. Eu fiquei muito abalada só de saber que eu iria ficar internada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tenho assim, as imagens na minha cabeça. E com isso, né, internada, foi passando os dias, eu fiz um exame e uma angiografia, que eles chamam, que é jogar um contraste lá na cabeça. Antes disso eu já tinha feito outra, mais ressonância, já tinha feito a tomografia, né? E aí fiz a angiografia. Eles viram lá direitinho. O médico, antes de eu fazer essa angiografia, ele foi até minha sala e me explicou a situação de quanto era grave, que eu estava correndo risco de vida, que é vários, né, assim, tanto sem fazer o tratamento quanto fazendo, os riscos que tem. E todo médico, vários médicos iam ali me visitar, me ver como eu estava, e todos falavam muito bem desse médico. A minha oração naquele momento era que Deus conduzisse tudo para mim, que Deus era meu médico e que Deus iria usar os médicos como um instrumento nas mãos dele. Mas quem ia me operar era Deus. E eu fazendo essa oração o tempo todo e pedindo a Deus a melhor equipe médica. Todos os médicos que entravam ali elogiavam essa equipe. Inclusive, eu lembro até hoje, o clínico que me atendeu, falando que o pai dele teve um aneurisma e ele escolheu esse doutor, que chama a equipe do doutor Alexandre, para fazer a cirurgia do pai dele. Então, assim, eu tive vários e vários outros exemplos. E eu chorei com esse médico. Eu falei com Deus, abaixo de Deus, eu confio em você. Porque eu tava ali sentindo essa tranquilidade, né? Mas eu chorava, todos os dias eu tava chorando. Até que eu tive várias mensagens do meu irmão, minha família, meus tios, minhas primas. E uma das minhas cunhadas também chegou para mim e falou comigo assim, você é serva do Senhor?
E você, então, exerce a sua fé. Agora é o momento de você exercer sua fé, né? Então, isso pra mim foi um impulso da verdade, né? Eu falei assim, eu preciso exercer minha fé. Meu marido levou minha Bíblia pra mim, e minha Bíblia ficava em cima da cama ali. Teve pessoas que passavam pra oração, né? Oravam, e eu toda vez clamando a Deus. Tive ali ansiedades, a minha pressão subia, e eu comecei a ter a áurea, né? Aquela que eles chamam de áurea dos olhos, né? Pulsando, assim, como se fosse um triângulo, e eu tinha que me acalmar para ela descer, porque eu só enxergava esse triângulo na minha frente. E foram momentos difíceis, até a gente ter a notícia do que o plano tinha liberado. Meu marido chorou de alegria que o plano liberou a cirurgia. E eu fiquei muito feliz que o plano havia liberado esse procedimento, que seria pelo cateterismo, né? Eles iam levar um stent na minha cabeça. Quando eu fiquei sabendo sobre esse procedimento, foi mais tranquilo, que é menos invasivo. O médico até falou comigo, olha, está menos grave do que é grave, mas um pouco menos grave do que eu estava imaginando. E aí, eu muito feliz com isso e tudo, e aí do nada, passado uns 2 dias, mais ou menos, o médico voltou lá na sala e falou comigo que, isso foi numa quinta-feira, ele falou comigo que o plano tinha negado. Eu falei, mas como, sendo que na terça o plano tinha autorizado? Não, eles não autorizaram. Eles autorizaram um orçamento que é muito baixo. Eu quero colocar um stent especial na sua cabeça por causa do tamanho do aneurisma. Eu posso até emendar, se for o caso, mas eu quero colocar um stent especial. Esse procedimento é um procedimento caro. E eu falei assim, mas o quanto caro? Que eu vejo que eu faço na minha, né? Eu vejo que eu faço na minha vida, converso com meu esposo, apesar que o carro é um instrumento de trabalho dele, a gente dá o carro. E ele pegou e falou comigo que o procedimento era mais de 200 mil reais. Eu fiquei assim, eu simplesmente sabia só chorar, porque eu não tinha o que fazer, não tinha como arrumar esse dinheiro. E eu clamando a Deus o tempo todo, eu, né, pedindo a Deus misericórdia. Nisso eu tinha pedido a minha tia para entrar em contato com o tio, para poder vir conversar com o médico, para ver o que poderia ser feito. Meu marido tomou a frente, parou de trabalhar e foi conversar com o médico. Foram mais de 1 hora na sala do médico, o médico conversou, explicou tudo pra ele. E ele volta e eu tava mega ansiosa já, tava querendo passar mal já no quarto. E ele voltou falando que tava tudo resolvido, né? Que o médico resolveu, que ele conversou, que eles iam tomar a frente dessa cirurgia e que depois eles viam como que fazia, mas iam me operar. E o médico o tempo todo falando que ele estava comigo, ele estava do meu lado. Então, assim, isso pra mim me enchia de fé de como a minha oração estava chegando a Deus, por tudo aquilo que eu estava pedindo, se era plano que estava pagando, se era hospital, quem que era, mas que iam fazer a minha cirurgia, né, o meu procedimento. Mesmo eu com tanto medo também do procedimento, porque era um risco que eu estava correndo ali também. E eu jamais pensei em passar por isso. A primeira pergunta que o neurologista fez pra mim, por que você está aqui? Eu falei, tô sentindo dor de cabeça. E quando eu chego no hospital, eu falo, mas por que você está? Dor de cabeça não é o motivo disso. Eu apresentei o exame. Então, eu nunca imaginei ter um aneurisma, eu nunca imaginei passar por esse tipo de situação. Eu fui internada dia 16 de abril e no dia 26 de abril, um dia depois dessa conversa que meu marido conversou com o médico e eles, né, resolveram, Deus abriu as portas, abriu o caminho. No outro dia, eu fiz o procedimento, à noite. Entrei pra sala, creio que demorou aí pela hora que eu entrei. Todo o procedimento, na verdade, assim, mais ou menos, levou em torno aí, acho, creio que de umas 5 horas, 6 horas. Não sei ao certo. Fiz o procedimento, o médico falou que, olha, as próximas horas ainda é muito delicado e tudo. Eu fui pro CTI, e lá no CTI, que é normal ir, tava tranquila e tudo, sem sentir nada. Faz um furinho, né, pela veia da artéria, sobe o catéter. E eu do nada, comecei a passar mal. Comecei a passar muito mal. E eu sentia uma fisgada assim e começava a passar mal.
Nisso eu fui assim, parece que eu tava desfalecendo, parece que eu tava perdendo as minhas forças. E eu chamei a enfermeira e falei com ela, eu não tô, eu quero mexer, eu tô sentindo muita dor, eu quero mexer. Ela falou, eu não vou colocar você, porque só de encostar você geme, você tá com muita dor. E ela chamou a médica, nisso eu acalmei. Na hora que ela me deu o remédio para eu poder dormir, um remédio, um calmante frontal, eu vomitei. E aí depois disso eu fui passando mal, fui desfalecendo, fui. Eles falaram, não, a pressão dela tá caindo, a pressão dela tá 8. E nesse momento me deu sudorese, eu tava suando muito, muito, muito. Que a enfermeira, eu só lembro que já tinha umas 5 pessoas na minha frente. E ela colocava a mão em mim, olha aqui como que ela tá, e eu suando. E eu só coloquei a mão na minha Bíblia, era uma Bíblia pequenininha que eu tenho comigo. E falei, Deus, tem de misericórdia de mim, que eu acho que eu não vou aguentar. Eu acho que eu vou morrer. E eu lembrava, né, do meu marido, lembrava do meu filho, lembrava da minha família. E eu pensava, todo mundo achando que eu tô bem, eu acho que eu não vou aguentar. Não sei como, depois disso, parece que foi voltando as minhas forças. Eles colocaram eu no soro e eu fui acalmando. Assim, totalmente. Depois que eu clamei a Deus, passou uns 5 minutos, eu fui acalmando. Isso foi na sexta à noite. Quando foi no sábado de manhã, eles me levaram para fazer uma tomografia. E na tomografia, eles viram que eu tive uma hemorragia interna e que eu perdi muito sangue. E esse sangue ficou parado aqui na lateral e aqui para baixo do umbigo. No que eu voltei, fizeram ultrassom também e viu que já estava, que o próprio corpo estancou o sangue. Eu fiquei 3 dias sem movimentar a perna, essa parte do corpo, sem poder movimentar. E nisso a minha prima foi me visitar com o marido dela, já estava melhor. Tava muito branca, tava muito pálida. No domingo, meu marido foi me visitar, porque ele não sabia da situação e o tempo de visita era pouco. Passei tudo pra ele e fiquei muito feliz com a visita dele nesse momento. Quando eu tive alta, foi na terça-feira, eu fui pro quarto e eu dependia de estar reagindo, a hemoglobina subir. Quando fui ver, eu tinha perdido realmente muito sangue e eu sentia muita dor. Ficou doendo, foi assim, eu cheguei a ganhar alta e ainda sentia dor. Todo dia eu tomando os remédios, né? Eu tava tomando um remédio que eu ainda estou tomando, um remédio, questões de anticoagulante, essas coisas, e para não dar trombose. E eu tive que ficar aguardando no hospital para eles me controlar nessa parte do sangue. E graças a Deus a partir daquele momento eu já não tive as dores que eu estava sentindo. E eu falei, como que pode? Né? Uma dor de cabeça não tem nada a ver com aneurisma. Isso pra mim, assim, como todos os médicos, a maioria, né, vamos dizer assim, que a maioria dos médicos, eles próprios falaram comigo, não, foi Deus que te trouxe aqui, porque a sua dor de cabeça não tem nada a ver. E quando foi na quinta-feira eu comecei a ter febre, eu comecei a sentir muita dor, e comecei a sentir dor nos braços, eu fiquei com os braços manchados, por causa dos acessos, era, né, muita picada também, tirava sangue todo dia. E me deu uma flebite, né, um caroço por causa do acesso nos 2 braços, o dedo aqui estava maior. Eu tive que fazer uma outra tomografia para ter certeza que não era uma infecção. E o médico falou que olha, é muito difícil ter. Gente, eu fui atendida assim, com médicos atenciosos, médicos que realmente estavam comigo ali, que me explicava com todos os detalhes as coisas. Eu fui muito bem atendida. Eles não queriam me liberar porque meu plano estava descredenciando, estava tendo uma suspensão do Felício Roxo. Então, o cuidado, assim, Deus preparou tudo. E até que eu senti no meu coração também que eu precisava fazer alguma coisa ali também. Até que eu li um versículo para 3 mulheres que estavam lá dentro daquele hospital. E no domingo eu não tive mais febre, que todo dia eu estava tendo febre, então no domingo eu não tive febre. E depois de até ler esse versículo para essas 3 mulheres que estavam ali, na segunda-feira eu tive alta.
vim embora, né, como eu falei, sentindo a dor, tomando todos os cuidados, fiz o retorno com o médico, né, estou tomando remédio, mas ainda tem um retorno ainda para poder fazer mais para frente. E eu já profetizo e declaro que deu tudo certo, porque a gente tem que confiar em Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que a nossa mente luta contra isso. A minha dor de cabeça parou, mas essa alteração eu ainda tenho. Eu até voltei no oftalmologista que falou que tá tudo bem, que não tem nada a ver com a situação, tem a ver mesmo com a questão dessa situação de mosca volante, mas que também o próprio corpo corrige tudo, que o nosso corpo é muito inteligente, né? Deus é muita sabedoria, né? Ele derramou a própria sabedoria em nosso corpo. E para mim, isso tudo que eu vivi, e eu tentei resumir ao máximo aqui no vídeo para não ficar muito longo, porque eu fiz esse propósito de contar. Esse vídeo ele vai chegar nas pessoas certas, as pessoas que precisam ouvir, porque eu fiz esse propósito com Deus, e independente de qualquer coisa, a gente tem que cumprir aquilo que a gente prometeu. Para uns pode ser bobagem, não colocar um vídeo. É muito importante que às vezes uma pessoa ela precisa do seu testemunho. Às vezes uma pessoa está passando por uma situação e ela precisa ouvir. Tem gente que entrega a sua vida e se ela tivesse escutado uma palavra de alguém ou ganhado um abraço de alguém, um versículo da palavra de Deus, essa vida teria sido poupada. Então, um testemunho é muito válido. Deus faz as coisas pra gente poder contar aqui nessa terra. E eu creio que até essa alteração vai parar em nome de Jesus. E eu tomo posse da minha vitória, assim como todo mundo aqui tem um problema, todo mundo passa por uma situação, a gente tem que acreditar e confiar em Deus. Deus fez os céus e a terra com um propósito. E nós não estamos aqui nessa terra em vão. Então, não deixe o seu testemunho parado. Alguém precisa ouvir. Resumindo, né? Eu nunca imaginei, nunca pensei passar por uma situação dessa, ficar 20 dias internada no hospital, com saudade do meu filho. Quando meu marido levou meu filho para me visitar, ele falou: "Vambora, mamãe, vambora." E eu não podia sair dali. Então, eu nunca imaginei passar por isso, eu nunca imaginei sentir saudade da minha rotina, que era o que eu reclamava. Né? Quantas vezes que a gente já não reclamou de uma rotina? Quantas vezes a gente já, nossa, mãe, queria fazer outra coisa porque o dia hoje está muito chato. Mas glória a Deus pelos nossos dias, porque tem gente que está passando uma situação complicada, né? Mas fica aqui meu pequeno testemunho, que para mim hoje eu tive uma experiência com Deus. E eu agradeço muito a todos que oraram por mim, que eu sei que não foi pouca, teve uma corrente de oração muito grande. Eu agradeço aqueles médicos que me trataram como pessoas próximas a eles. E fica aqui, meu testemunho. Quem tiver um testemunho para contar, não segure. Tem com certeza uma pessoa, ela depende de ouvir, né? E a palavra de Deus é muito válida, ela é tudo para nós. A palavra de Deus é a nossa espada, é o nosso guia, é o nosso escudo, é o que nos fortalece. Então, quando precisar, um salmo que me acompanhou muito foi o Salmo 91, que me acompanhou naqueles dias e que vai continuar me acompanhando, porque é um salmo de proteção. Eu agradeço vocês que viram até aqui o final, que Deus abençoe.